Então, assim, quantos aqui já estudaram sobre humanismo e renascimento? Ó, eu sou professor de história, eu vou falar sobre humanismo e renascimento hoje. Beleza, já estudaram, né? Então, assim, já estudaram sobre humanismo e renascimento. Então, por favor, eu vou perguntar aqui, vou apontar o dedo. Me citem 2 características desse período, do humanismo e do renascimento. Citem 2 características, por favor. Quem se prontifica? Se ninguém falar, eu vou falar. Entendeu? Ninguém se prontifica. 2 características, galera. Então, assim, vocês que estudaram, eu sei, vocês só estão tímidos. 2 características é antropocentrismo e individualismo. Não é? 2 características. Então, se perguntarem para vocês 2 características do Renascimento, 2 características do humanismo, fala lá antropocentrismo e individualismo. E aí, o que é? É o antropocentrismo em oposição ao teocentrismo. O que é antropocentrismo? O homem no centro. Teocentrismo é Deus no centro. O que é o antropocentrismo? O homem sendo agente da sua própria mudança. As verdades não emanam, nesse período, a ideia era essa, as verdades não emanariam mais da religião, mas do próprio homem, que esse homem, então, se torna livre para fazer suas próprias escolhas. E eu vou falar uma parada aqui que eu tirei de livro didático, entendeu? Olha só, o humanismo foi um movimento de glorificação do homem e da natureza humana, que surgiu na Itália, meados do século XIV, e se manifestou intelectualmente nas artes e na filosofia. Os filósofos humanistas tinham o objetivo de trazer à tona questões relacionadas ao universo humano, deixando de lado, jogando fora completamente o pensamento teocêntrico, aquilo que eu falei lá, o antropocentrismo, o teocentrismo, da época anterior, ou seja, da Idade Média. Então, assim, o que se tratou? Se tratou de um rompimento de paradigmas para aquele momento. E buscava uma nova forma de enxergar o mundo. É isso que vocês estudam na escola, quando vocês vão estudar esse período, é isso que vocês escutam assim. O humanismo renascentista, como é chamado, né, representou uma evolução do pensamento humano, a partir de diversos questionamentos que os filósofos humanistas fizeram de tudo aquilo que eles estavam vivendo ali na época. E com a evolução do cientificismo, essas coisas todas, assim, a verdade passou não só a emanar de Deus, como era antigamente, mas também dos seres humanos, que passaram a refletir e pensar sobre sua condição no mundo. Os humanistas buscavam interpretar a Bíblia através dos escritos dos autores da Antiguidade, como Platão, não interpretar a Bíblia pela própria Bíblia. Eles passaram a ler os filósofos gregos e passaram a interpretar a Bíblia com base naquilo que eles leram naqueles caras, entendeu? E aí, assim, outra parada que cai sempre em prova, hein? Olha só, cai sempre em prova essa. Qual é a frase clássica desse movimento? Vocês estão acompanhando? Vocês estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Beleza. Qual é a frase clássica desse movimento? Pô, gente, espera aí. Alguém tem que falar essa frase. Essa cai sempre. Vamos lá. Cadê? Alguém? Alguém vai falar? Ninguém vai falar? Fala, cara. Eu sei que você sabe. Olha só. Que obra de arte é o homem? Não é essa frase? Quantas vezes vocês já não ouviram essa frase? Gente, vocês estudaram esse negócio. Que obra de arte é o homem? Gente, para quem não sabe, essa é a frase clássica que simboliza, quando você vai estudar, se você pegar o seu livro didático, esta frase está lá, pode ter certeza. Essa frase, eu vou falar ela toda, que é assim: que obra de arte é o homem, tão nobre no raciocínio, tão vário na capacidade, em forma o movimento, tão preciso e admirável, na ação é como um anjo, no entendimento é como Deus, a beleza do mundo, o exemplo dos animais. Essa frase é de Hamlet, na verdade, de William Shakespeare, da peça Hamlet. Então, essa frase, assim, esse trechinho principalmente, que obra de arte é o homem, é a frase que simboliza esse período humanista. Por quê? Porque é o momento onde o homem olhou para o próprio homem e falou assim: cara, tu é legalzão. Cara, se você é maneiro mesmo. Pô, você é todo perfeitinho, todo bem feitinho. Aí começam aquelas esculturas mais bem feitas, as artes começam a ficar dessa forma. O homem as esculturas eram um pouco deformadas e começam a ficar mais perfeitinhas. Aí, assim, só que quando a gente fala essa frase, vou repetir a frase: que obra de arte é o homem? É o homem olhando para o homem e falando assim: pô, é muito bem feito esse homem. 2 sentimentos podem sair dessa constatação.
quando você olha para essa obra de arte, 2 sentimentos podem sair dessa constatação. Cara, e isso representam 2 grupos que a gente vive hoje, esses 2 grupos. O primeiro grupo, quando olha para o homem, vê o homem como uma grande obra de arte, ele se volta para o próprio homem e fala assim, olha, eu preciso conhecer mais sobre esse homem. Esse homem pode decidir seu próprio destino. Ele não precisa mais que a religião diga para ele o que ele tem que viver. Esse foi o primeiro grupo. Ele olhou para o próprio homem e passou a querer mais, saber mais sobre o próprio homem. E aí surge um segundo grupo, um sentimento que pode brotar no seu coração ao você olhar para o homem e ver o quanto o homem é bem feito, o quanto o corpo humano é perfeito, o quanto o homem é capaz de fazer coisas belas. O segundo grupo faz o seguinte, olha só, já que o homem é uma grande obra de arte, quão maior não deve ser o artista que o criou? Precisamos descobrir mais sobre esse artista, mas a religião não tem nos permitido ter acesso a esse artista. E desse segundo grupo saiu a Reforma Protestante. Esse sentimento, quando você vai estudar lá no livro, Humanismo e Renascimento, junto está ali a Reforma Protestante. Cara, por que está ali? É porque nesse mesmo período que Lutero percebeu que alguma coisa estava errada. Na última vez que eu estive aqui, eu falei sobre o trecho bíblico, né, que despertou Lutero e tal. Então, assim, percebem, então, que no segundo grupo, Deus é glorificado. E toda a história vai ser construída a partir do relacionamento com esse Deus. Contudo, no primeiro grupo, Deus é retirado da história. E toda a história vai ser vivida, contada e explicada sem Deus. O homem vai produzir ciência sem Deus. O homem vai educar filhos sem Deus. O homem vai viver seu lado religioso sem Deus. O homem vai amar sem Deus. Quantos aqui já ouviram falar de uma outra... Eu falei de William Shakespeare, Hamlet, lá no início. Beleza? Vocês estão comigo ainda? Quantos aqui ouviram falar de uma outra... Quantos aqui já ouviram falar de William Shakespeare? Todo mundo? Beleza. Agora, essa é mole. Qual é a obra mais conhecida de William Shakespeare? Qual? Romeu e Julieta? Romeu e Julieta. É isso aí, pô, olha só. Se tivesse um batom aqui, ia faltar batom para dar para todo mundo. Então, galera, sobre o que trata a obra Romeu e Julieta? Então, vamos lá, sobre o que trata a obra Romeu e Julieta. Vamos lá, todo mundo pensa assim, que a obra Romeu e Julieta se trata sobre um amor idealizado, sobre o amor proibido. Cara, mas se você para ver, joga no Google, é muito rápido de ler, em 10 minutos você lê toda a peça de Romeu e Julieta. Cara, a obra Romeu e Julieta é sobre ordem política e obediência aos pais. A ideia de que seria um modelo de amor, cara, foi passado para você, mas te enganaram. Na verdade, assim, se você for ler prestando atenção em Romeu e Julieta, você vai ver que acontece a seguinte coisa. Romeu e Julieta se apaixonam num domingo, casam-se na segunda, eles transam uma única vez na terça-feira e morrem na quinta-feira. O amor ideal deles durou 4 dias. Durou uma transa em 4 dias. E eles morreram. Entende? É meio bagunçada a história de Romeu e Julieta. Cara, e assim, Romeu chega o primeiro ato, assim, Romeu ele tá triste porque tomou um toco de Rosalinda. Aí ele vai para uma festa para curar suas mágoas. E lá ele está chorando por conta da Rosalinda, ele olha para Julieta e se apaixona perdidamente por ela, e no outro dia ele pede ela em casamento. Cara, então assim, vamos imaginar agora a história de Romeu e Julieta. Não sei se você conhece a história de Romeu e Julieta, mas eu vou contar um pouquinho da história de Romeu e Julieta para você. Eu já pulei essa parte da Rosalinda. Romeu está na festa, na casa dos Capuletos, que é a casa de Julieta, e ele, num único olhar, ele se apaixona por Julieta. Se apaixona perdidamente, ao ponto de dar a própria vida por Julieta. Isso é a peça de teatro, né, gente? Tem lá um personagem Romeu e tem um personagem Julieta. Pensa só que a partir desse momento que ele se apaixonou por Julieta, Julieta é tirado da história. A peça vai seguir, mas Julieta não está mais lá. Aí, imagina que a partir daí a história segue. E o Romeu vai pular um muro, vai fazer declarações de amor, vai enaltecer, vai falar, como eu te amo, mas ele nem o nome mais de Julieta tem nos lábios dele. Ele não lembra mais quem é Julieta, ele sabe que ele está apaixonado por alguém, mas Julieta não está mais lá. Julieta foi tirado da história. Julieta não
não está mais dentro da história. Ele se apaixonou por algo. Ele tem algo dentro do coração dele, mas nem o nome da Julieta vem mais na cabeça dele, mas ele está declarando amor ao vento, a uma sacada. Queria eu ter uma sacada lá em casa. Um dia eu tenho que declarar meu amor para minha esposa da sacada lá de casa. Então, assim, ele está declarando seu amor numa sacada. E aí o que acontece? Ele vai, depois de declarar seu amor, ele vai para uma igreja e se casa escondido com alguém que ele não sabe quem é. Essa pessoa não existe mais, Julieta não está mais lá. Lembra que eu tirei Julieta da história? Não existe mais Julieta. E ele transa no dia seguinte com alguém que ele não sabe quem é, que não é Julieta, porque Julieta não existe mais. Julieta não existe, Julieta foi tirada da história. Dias depois ele se suicida, perdidamente apaixonado por alguém que não existe, que não está mais lá. Imagine a cabeça de um Romeu, apaixonado por alguém que ele não sabe quem é. Ele não sabe quem é, essa pessoa foi tirada da história, a gente arrancou o nome de Julieta da história. Cara, isso é o que acontece quando o homem troca Deus por algum ideal. Ou resolve criar uma história para acreditar na qual Deus não existe mais. O homem passa a amar assim uma mentira. Quando o homem deixa de reconhecer em Deus, o grande artista, quando o homem passa a amar mais a própria sabedoria do que a sabedoria que vem de Deus, o homem passa a servir coisas criadas ao invés do Criador. Deus, então, faz o homem viver em vergonha, onde ele fica declarando seu amor a alguém que não está mais lá, ou algo, ou alguém que não lhe ama e que não vai lhe retribuir amor. O homem fica refém dos seus próprios desejos e da sua própria loucura. Ele, então, passa a buscar amar, ele passa a buscar amor, mas em lugares onde não vai encontrar. Quando Deus deixa de ser o centro, as emoções, o esforço, o intelecto do homem passam a viver de forma desordenada e viver desalinhado completamente do propósito para o qual ele foi feito. Olha, eu acho que Deus quer falar alguma coisa sobre isso com a gente, porque eu vi hoje a pregação do pastor Henrique, eu ouvi a pregação do pastor Henrique hoje, e eu lembro que Filipinho pregou isso algumas semanas aqui. Qual o fim principal do homem? E ele falou isso para a gente. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Eu vi que o pastor Henrique pregou essa mesma coisa no último culto do Gol, falou essa mesma frase, e Filipinho também falou essa mesma coisa. Eu falei aqui sobre Hamlet, que é de William Shakespeare, falei sobre Julieta, de William Shakespeare também. E eu falei aqui com vocês sobre essa questão de o homem declarar o seu amor a algo que não existe, algo que não está lá, ele está entregue aos seus próprios desejos. E eu vou falar declamar uma outra poesia aqui de um filósofo mais recente, assim, que talvez seja conhecido por vocês. Ele não está mais no SBC, né, porque o Ciro deve ter tirado ele. O nome dessa frase o nome dessa poesia é Depois do Prazer. Fica dentro do meu peito sempre uma saudade, só pensando no teu jeito eu amo de verdade. E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo, posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo. Não sei se vocês conhecem, mas isso aqui é um pagode. Então, assim, que coisa louca, que mente confusa é capaz de escrever algo desse tipo. É isso que acontece com a cabeça do homem, sem Deus. Na Bíblia, gente, há algumas verdades que nosso coração tem dificuldade de tolerar, pois nossa mente foi direcionada a pensar como quem enaltece a obra e não o artista. Há princípios bíblicos que hoje, mais do que nunca, temos dificuldade de aceitar. Tais como, assim, princípio da autoridade. A gente tem dificuldade de entender que manda quem pode e obedece quem tem juízo. A gente tem dificuldade de entender isso. A gente tem dificuldade de entender que existe hierarquia, que a gente deve respeitar alguém que tem mais autoridade que a gente. A gente tem dificuldade de respeitar as autoridades. Cumprir regras. Cara, a gente acha que a gente faz as nossas próprias regras. Então, quando você coloca uma regra para alguém, essa regra vira ditadura. Então, assim, tem regra, é ditadura. A gente quer viver num mundo sem regras. Cara, o conceito de verdade absoluta. A Bíblia, ela propõe uma verdade absoluta. Só que se a gente falar que existe uma verdade absoluta, cara, a galera não vai concordar com a gente. A Bíblia diz a verdade absoluta. E diz que a verdade é uma pessoa, que a verdade é Jesus. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Outra parada também, cara, certo e errado. Clovinho já pregou aqui. Cara, existe certo e existe errado. Só que a nossa mente, a mente de muitos de nós, assim, cara, às vezes a gente tem dificuldade de aceitar essas paradas. E é possível, olha, isso aqui é estarrecedor,
É possível, prestem atenção, por favor, isso aqui é estarrecedor, é possível que a gente creia num Jesus cuja imagem a mídia ou o humanismo tenha construído para você. É possível que você esteja crendo num Jesus que não seja o Jesus da Bíblia. E por conta dessa confusão existente na cabeça de muitos, por conta desses princípios deturpados, não são poucos os cristãos que, quando falam da Bíblia, ficam com vergonha do Deus do Antigo Testamento. E assim, gente, Deus não mudou. Deus é o mesmo Deus do Velho Testamento, do Novo Testamento, é o Deus de hoje, ele não mudou. E a Bíblia, ela não tem que ser interpretada pelos filósofos gregos, pelo que você lê lá, tem que ser interpretada pela própria Bíblia. Então fica uma dica para vocês, antes da gente ler o texto. Se ao ler algo no Velho Testamento, você fica em crise, tentando imaginar assim, como é que Deus agiu daquela forma, como é que ele consentiu aquilo ali. Cara, é importante que você creia que nosso Deus não mudou, que seu caráter é imutável e que você precisa buscar mais ele para entender que ali deve ter algum princípio ou atributo de Deus que você precisa conhecer melhor. E o texto que eu quero ler com vocês hoje, cara, muitos cristãos desconhecem que esse texto está na Bíblia, muitos ao ler esse texto se surpreendem com as palavras escritas ali, contudo, assim, eu tenho ouvido muitos pastores dizerem que esse texto nunca foi tão atual como nos dias de hoje. Então, vamos abrir a Bíblia aí, no livro de Romanos, capítulo 1, vamos ler do 18 ao 32. Da última vez que eu estive aqui, eu li Romanos 1, 16, 17, e aí eu vou na sequência, né? Vou na sequência, fazendo um estudo de Romanos. Beleza? Acompanha aí, eu vou ler com bastante ênfase. Portanto, então, galera, rapidamente, assim, você está com a sua Bíblia aberta aí. O que aconteceu antes aqui? Cara, Paulo chegou e falou, olha, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, justo viverá pela fé. Paulo estava falando o seguinte, olha, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do judeu que já tinha recebido a palavra, que já tinha ouvido a palavra, que conhecia o Deus através das Escrituras, que tinha um relacionamento com Deus, e também do grego, que tinha os filósofos, que podia só observar Deus através das coisas criadas, das obras que Deus fez, do homem sendo perfeito, do conhecimento sobre o corpo humano que ele tinha. Paulo está falando, este evangelho é poderoso para salvar o judeu e o grego. O cara que tem o conhecimento de Deus pela palavra é aquele que não tem o conhecimento de Deus pela palavra. E aí vamos lá, aí ele vai falar, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens
também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas aprovam, endossam, apoiam, curtem, compartilham aqueles que a praticam. Cara, que texto. Esse texto está na nossa Bíblia. E muitos não sabem que esse texto está na nossa Bíblia. E é Novo Testamento, não é Velho Testamento. Vamos tirar alguns ensinamentos desse texto aqui para a gente. Cara, eu gostaria assim, de poder expor esse texto verso a verso, assim, mas eu ia precisar de 1 hora. Mas vamos tirar algumas lições para a gente. Assim. Cara, aqui a gente percebe o seguinte, que o homem descumpriu o principal mandamento. Jesus foi perguntado, Jesus, qual é o maior mandamento? Qual é o principal mandamento? Isso é registrado no Evangelho segundo Marcos, capítulo 29. Fio? Esse aqui? Tudo enrolado. Vai vir. Tá tranquilo. Beleza. Então, voltando para cá. Vocês estão comigo, né? Por favor, não se percam, por favor. O homem descumpriu o principal mandamento. Jesus foi perguntado qual seria esse principal mandamento, e Jesus respondeu assim: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Jesus falou que esse era o principal mandamento. O homem deixou de amar a Deus sobre todas as coisas, o homem deixou de dar glória a Deus, de glorificar a Deus e de gozá-lo para sempre. O homem deixou de fazer com que todo o seu esforço, com todas as suas emoções, todo o seu esforço, todo o seu intelecto passasse a glorificar a Deus e a amar a Deus. Essa foi a primeira parada que aconteceu. Outra parada que aconteceu também, cara, o homem abandonou a Deus e desejou viver a própria vida. Isso a gente consegue perceber pela leitura do texto que a gente leu aqui. E aí, assim, cara, em Jeremias, para você ver que essa não é uma parada recente, assim, em Jeremias, 600 anos antes de Paulo escrever esse texto aqui, em Jeremias 2:13, cara, Jeremias fala assim, ó, escreve para o povo de Israel, Deus falando para o povo de Israel: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. O homem abandonou Deus e passou a buscar resolver sua própria vida. Ele passou a não buscar mais a fonte de água viva, mas passou a buscar vida em lugares onde só há morte. Cara, o homem fez isso no Éden também. Ele aceitou um argumento do diabo. Havia só uma regra naquela época: olha, aqui estão todas as árvores para você tem todos os frutos que você pode comer, mas dessa daqui você não pode comer. O diabo chegou para Eva, a serpente chegou para Eva e falou assim: poxa,
você não pode comer. Cara, Eva não entendeu o que Deus tinha falado, ela acrescentou uma parada lá, Deus falou assim, não coma, ela falou assim, nem posso tocar. Cara, quando eu olho para esse texto, o que eu vejo? Já percebeu, cara, Eva não prestou atenção no que Deus falou, ela tem uma brecha ali para entrar no coração dela, cara, e fez uma proposta para ela, você não vai morrer nada, não acredita nesse Deus não, esse Deus talvez não seja tão bom, esse Deus talvez esteja mentindo para você, esse Deus talvez esteja querendo reter só uma coisa para ele, que ele não quer que você tenha. Talvez esse Deus esteja te deixando, limitando o seu pensamento. Talvez esse Deus esteja querendo ele ditar as regras para a sua vida, quando você pode ditar as regras para a sua vida. E aí, a mulher viu que a árvore, isso está em Gênesis 3:6, a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, o corpo dela, agradável ao paladar, ela sentiu uma emoção por aquela coisa ali, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Olha de novo aí, nossa força, nosso coração, nossa força e nosso entendimento. E ela tomou o fruto, comeu, e o restante da história a gente já conhece. E aí, galera, assim, uma vida sem regras e sem temor a Deus não é liberdade. É a mais cruel ditadura, pois te faz escravo do pecado. Deus permitir que você dê vazão a todos os seus desejos é um castigo. É isso que está escrito no texto de Romanos que a gente leu. As pessoas que passaram a praticar imoralidade sexual, aquilo ali, como consequência, a própria prática é o próprio castigo de Deus sobre a vida delas. Deus não precisa pesar a mão sobre o homem para castigar ele. Basta deixar o homem viver da forma que ele bem entender. Deus não precisa pesar a mão, basta deixar o homem viver da forma que ele bem entender. Cara, hoje, depois que um dia que eu entendi isso aqui, eu nunca mais falei para a pessoa assim no dia do aniversário dela, desejo que todos os desejos do seu coração se realizem. Cara, isso é a maior maldição que você pode declarar para uma pessoa. E é assim, da última vez que eu estive nesse púlpito aqui, eu falei uma parada que é o seguinte, cara, que a boa notícia da Bíblia traz implícita uma má notícia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a boa notícia. Só que existe uma má notícia ali, cara. Todo aquele que nele não crê, cara, não vai ter a vida eterna. Essa é uma má notícia. Cara, mas esse texto aqui que a gente leu de Romanos hoje, pesado, texto pesado. Cara, parece um texto de má notícia. Cara, mas nessa má notícia está implícito uma boa notícia. E a boa notícia veio antes, quando Paulo falou, olha, o evangelho é o poder de Deus para a salvação do judeu e do grego. Cara, o grego e o romano, o povo helênico, era comum, vocês vão ler isso também, vocês leram isso também, as festas deles, os bacanais que eles viviam. Então, assim, Paulo estava falando dessa galera, que ele sabia que em Roma era essa vibe de Roma, era essa vibe da Grécia, e que aquilo era o que os homens faziam quando eles tiravam Deus do coração deles, e Paulo estava escrevendo, olha, o evangelho é o poder de Deus para a salvação dessa galera aqui também. E aí, cara, você pode ver isso pelo próprio livro de Romanos, em Romanos 5, a boa notícia é de que há esperança para a nossa geração, há esperança para a nossa geração, e a esperança é o evangelho. Em Romanos 5, verso 8, está escrito assim, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu em nosso favor quando a gente ainda era pecador. Deus enviou Jesus para redimir toda a criação. Deus tem poder para restaurar a mente e o coração dos nossos amigos na escola. Quando a gente olha e fala assim, cara, não é possível que esse cara acredita numa parada dessa. Deus tem poder para salvar essa geração. O nosso Deus tem poder para salvar essa geração. Ainda em Romanos 5, no verso 8, está escrito o seguinte, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. As misericórdias do Senhor, isso está escrito na palavra, elas se renovam a cada manhã. Cara, amanhã de manhã, Deus vai ter novas misericórdias para você, se você tem vivido em pecado, se sua mente tem vivido adorando muito mais a criação, as coisas que os homens podem fazer, do que o Deus criador de todas as coisas. Cara, hoje ainda você pode se ajoelhar e falar, Deus, por favor, coloca no meu coração mais amor por Ti. Por favor, você pode fazer isso hoje, e amanhã as misericórdias do Senhor vão ter se renovado sobre a sua vida novamente. Cara, a gente tem um papel muito importante nessa obra de restauração. A gente tem um papel muito importante, vivendo o Evangelho, anunciando as boas novas, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cara, essa é uma mensagem de esperança
Paulo mostrou um cenário para a gente para dizer o seguinte, cara, tem esperança para essa galera. Porque se tudo existe para exaltar a Deus, se todas as coisas criadas por Deus foram feitas para glorificar a Deus, nós também o glorificaremos. Esse evangelho é poderoso para restaurar a mente e o coração dos filhos e filhas de Deus que ainda estão na escuridão, que tiveram suas mentes violentadas por uma visão de mundo na qual Deus não é mais o centro de todas as coisas. Cara, e a gente escuta essa parada na escola, tipo assim, foi uma evolução no pensamento, a gente rompeu com os grilhões que prendiam a gente, saímos da idade das trevas. Cara, é assim que vendem para a gente essa história, quando na verdade está na cara. Se Deus deixa de ser o centro e o homem passou a ser o centro, cara, tem alguma coisa errada com isso aí. Alguma coisa, nada de bom pode vir dessa parada, entendeu? E a gente está vivendo isso hoje. E assim, cara, nosso Deus que é santo, santo e santo, continua sentado no seu trono alto e exaltado, e Ele é todo poderoso, e Ele deu toda a autoridade nos céus e na terra a Jesus, seu Filho, para que a gente possa, por onde a gente for, fazer discípulos de todas as nações, línguas, ideologias, vibes. Deus deu poder em Jesus, para que a gente possa fazer discípulos por onde a gente for. E esse Jesus disse que vai estar com a gente até o fim. Esse Jesus disse que vai estar com a gente até o fim. Uma aplicação única para hoje, assim. Nós somos o Israel de Deus. E a palavra diz, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Cara, eu sei que muitos vão fazer o Enem domingo agora. Cara, ame o Senhor, glorifique o nome dEle com o seu conhecimento, com a sua dedicação, que Ele seja mais importante do que aquilo que vocês podem vir a produzir com o trabalho de vocês, aquilo que Ele pode vir a produzir com a inteligência de vocês, do que os seus sonhos, do que os seus projetos. Ame o Senhor, produza boa ciência, produza boa música, produza bons livros, escrevam bons livros, trabalhem, produzam riquezas, tudo isso para a glória do Senhor. Usem o seu esforço, usem as suas emoções, amem com Deus do seu lado. Achem a pessoa com quem vocês vão se casar, com Deus do lado de vocês. Cara, trabalhem, se formem, produzam coisas novas para a glória de Deus. É tempo e chegou o tempo da gente alinhar o nosso coração, corpo e mente com o Senhor e buscar amá-lo e conhecê-lo de todo o coração, força e entendimento. Vocês ouviram isso, gente? É hoje é o dia, é tempo de alinhar coração, corpo e mente com o Senhor e buscar amá-lo e conhecê-lo de todo o coração, força e entendimento. É preciso saber o que Ele pensa de você, sobre todas as coisas. É preciso saber o que Deus pensa sobre todas as coisas, os planos que Ele tem para você. Jesus veio para restaurar a nossa relação com Deus. Se você tem pensado coisas esquisitas, cara, procura saber de Deus. Deus, olha só, eu quero te amar de todo o meu coração, eu quero usar toda a minha força para Ti, eu quero que tudo que eu venha produzir na minha vida a partir de agora seja para exaltar o Teu nome. Cara, que ao olhar para você mesmo, cara, você tem a mesma reação que o salmista teve. O salmista também fez esse olhar que os humanistas tiveram, de olhar para dentro de si mesmo e ver o quanto ele é bem feito, o quanto ele o quanto Deus é cuidadoso. Só que ao olhar para a criação, ele não conseguiu entender como que a gente, sendo tão pequeno, Deus pode nos amar tanto. Isso está registrado em Salmos. O salmista olhou para dentro de si e falou assim, Deus, como é que eu, sendo tão pequeno, o Senhor me ama tanto? O Senhor criou tantas coisas, o Senhor nos fez pouco menor que os anjos. Poxa, ainda assim o Senhor cuida de mim. Cara, Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando da sua carreira. Deus está cuidando da sua mente. E, cara, é uma geração de gente, cara, com a mente completamente distante de Deus, que Deus saiu da história dessa galera, e a gente tem o Evangelho, cara, no nosso coração, para a gente poder proclamar e transformar essa geração com o poder do Evangelho, o poder que vem do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que já se derramou sobre a sua vida. Vamos orar? Senhor, por favor, enche-nos com o Teu Espírito, Senhor, por favor. São tempos difíceis, Deus.
nos dá a intrepidez dos apóstolos, Senhor. Reveste-nos com o Teu Espírito Santo, Senhor, para que os Teus sinais acompanhem a nossa vida à medida que a gente for pregando o Teu Evangelho, Senhor. Por favor, restaura a nossa mente, Senhor. Por favor, nos traz crise, Senhor, em relação à Tua palavra, e que a gente se volte para Ti com todo o nosso coração, para que o Senhor nos instrua e a Tua palavra esteja dentro do nosso coração, Senhor. Por favor, que a gente ame mais o Senhor do que a nós mesmos, que a gente ame mais o Senhor do que aquilo que a gente acha que é certo, que a gente possa buscar no Senhor o que é certo, Senhor. Por favor, Senhor, faz isso no nosso coração, faz com que a gente possa resplandecer Jesus, Senhor, onde quer que a gente vá. Por favor, cura a nossa mente, Senhor, cura a nossa mente, em nome de Jesus. Amém.